O nome da mulher é Vergonha. Aham. Ela fala assim: Caio, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai quando eu era criança. Sempre que estou no mundo, vivendo em pecado, até esqueço disso. Agora, quando busco a Deus, eu fico totalmente perturbada Ela com isso. foi ameaçada, abusada pelo Abusada pai? pelo pai sexualmente quando era criança. Pois é, aí quando ela busca Deus, ela fica perturbada por razões óbvias. Deus entra na arquetipia do pai. Deus Pai Aí Todo-Poderoso. dá uma angústia danada com ela e com milhares de pessoas que têm o mesmo tipo de resposta traumática à ideia de Deus quando foram abusados É a pelo arquetipia pai. do pai em Deus. Né? É Deus, é uma projeção. De modo que eu conheço isso assim, ó, intimamente. A quantidade de pessoas abusadas pelo pai e que têm dificuldades em relação a Deus é maior do que você imagina. Deus é o grande transferente de todas essas coisas. É o maior transferente. É maior do que o diabo como transferente. Porque o diabo recebe menos transferência do que Deus. Deus recebe todas as do diabo e todas as de Deus. Das nossas frustrações sobre Deus e o diabo acabam sendo jogadas sobre Deus. O diabo leva muita transferência, mas especialmente no meio cristão religiosíssimo, fanático, emocional. Tudo foi o diabo que fez eu fazer. Certo. Agora, no mundo, no planeta, a culpa de Deus é maior. Porque tem muito menos gente transferindo para o diabo e quase todo mundo transferindo a culpa de tudo para Deus. No que diz respeito a esses aspectos íntimos de violência doméstica, Deus recebe todas as transferências praticamente. E filha abusada pelo pai sofre imediatamente disso muitas vezes, dessa angústia na aproximação arquetípica de Deus, na relação à aproximação da ideia e do conceito de Deus. Fica aquela impossibilidade de se ajoelhar e orar, porque papai vai me pegar enquanto eu estiver de joelhos. Né? Nossa. Então a devoção a Deus passa a ser uma coisa de eroticidade abusiva e violentadora. Mistura tudo. Aí no portal, você sabe, eu também já respondi isso muitas vezes. Estou lamentando que talvez a gente não encontre exatamente o que queira se eu perguntar eroticidade pervertida. Vou pegar aqui. O abuso sexual e Deus. Também. Eroticidade pervertida. Vê se dá alguma coisa. Mas abuso sexual e Deus certamente vai dar. Tá demorando, viu, Marcelo? Nossa, tem que falar lá pro nosso amigo. Eroticidade não foi encontrada. Não foi encontrado e tem. Eu coloquei abuso sexual e transferência. Eu vou tirar a transferência e botar Deus, tá, Deus. Caio? Eu tinha colocado na hora que você estava E Deus. falando. Não tem problema ser minúsculo, Vamos lá. não. Vamos ver Abuso se o nosso amigo fica mais rápido nos próximos dias aí, não é? A busca não pode demorar tanto. Tá procurando ainda lá. Mas tá errado isso. E não adianta porque não vai estar certo. Se estiver errado, não vai estar certo. Abuso sexual e Deus, 38, Caio. Então vá lá, minha filha, tá? Mas é normal. Eu já contei aqui tantas histórias sobre isso. Muitas mesmo. E tem muito material aí, muito mais do que o que o robô encontrou para você agora. E muito mais. E você não está lidando com uma coisa incomum. Primeira coisa é diagnosticar, identificar a causa. A causa é essa, é natural. Uma pessoa sexualmente abusada pelo pai ter problemas de sentir um desconforto, um incômodo, um absurdo em relação a Deus. Porque Deus preenche o lugar dessa projeção paterna perversa que ficou instalada nela. Então,
Primeiro é saber disso, que se eu entendo, Caraca. imagina o teu pai que está nos céus, não é? Ele entende completamente. Então, se eu que sou esse vermezinho aqui, sei lidar com isso com a maior pacificação, imagina Deus, ele não vai ter problemas com isso. Como já contei aqui a história de um amigo que cresceu numa escola religiosa, onde os padres, alguns deles, abusavam os meninos. E ele vivia apavorado, se defendendo aonde ele podia. E tinha que rezar. Toda vez que chegava um padre por trás, ele estava rezando, dava aquele pavor de que o cara ia agarrar ele e mandar ver. Bom, quando ele conseguiu sair da escola, no interior de Minas, e mudou para o Rio, ele tentou continuar a frequentar um templo, mas aonde quer que ele fosse, se ajoelhasse, chegasse um sacerdote com aquele roupão, ele já imaginava aquele pintaralho lá, preparado para atravessá-lo. Isso. Então eu perdia totalmente a devoção, de modo que Deus e o abusador sexual religioso se tornaram a mesma coisa para ele. Aí ele foi a um psicoterapeuta, uns 60 anos atrás, 50 anos, e o cara disse: olha, fulano, por que você não para de rezar e de falar com Deus? Tirou o cara desse... Tira Deus da jogada, que você ficou traumatizado demais. E ele me disse: olha, pastor, eu me tornei ateu, não foi por nada não, foi por defesa psicológica. Por defesa. Mas o jeito que você me traz Deus, fala de Deus, está limpando isso da minha cabeça, completamente. E como ele era uma figura pública conhecidíssima, tem milhares de outros que eu atendo com a mesma situação idêntica à sua, minha filhinha. Tá? Agora é só saber desse vínculo e saber que Deus sabe, e saber que você não tem um problema com Deus. Você tem um problema com o seu passado, que precisa ser devidamente perdoado. Perdoar seu pai não significa trazê-lo para a sua intimidade. Existem certos pais que precisam ficar fora da vida da gente para sempre, enquanto eles forem como forem. E mesmo que eles deixem de ser como um dia eles forem, a gente tem que ter a liberdade de se transformar, de se destraumatizar em relação a eles. Agora, por uma questão de saúde mental e de saúde em todos os níveis, física, emocional, você precisa perdoar esse homem. E perdoar esse homem é uma decisão, não é uma emoção. É uma decisão de deixar aquilo, dizer: não, ele está, por mim, ele está perdoado, eu sigo livre a minha vida. Eu decidi que ele não me acompanhará na minha jornada. O perdão dá a você a possibilidade de deixar o fantasma perverso, a assombração do outro para trás e andar livre no seu caminho para frente. Enquanto você não perdoa, a recorrência daquela fantasmagoria abusiva não deixa você jamais, nem tampouco as associações que em relação a ela você faz e faça. Então, perdão é o que nos distingue e nos separa do mal traumático que nos foi imposto. E aí você prossegue, isso é uma decisão, você prossegue crescendo nessa dissociação. E não precisa se preocupar em explicar isso a Deus, porque eu sei. Não preciso dizer, imagina ele, né? É patético. Ele sabe. Foi o que Jesus disse: não andeis ansiosos por nada, nem por isso. Vosso Pai Celeste sabe. A cura é saber que o meu Pai Celeste sabe. E pronto. Descanso no fato de que ele sabe, ele compreende, ele entende a minha alma e não me despreza. Deus te abençoe, minha filha. Tem um lance também, Caio, da pessoa fazer um gesto de perdão, uma decisão de perdoar, mas a imagem não sai. E aí a pessoa fica achando que nunca vai conseguir perdoar. Mas a imagem pode não sair instantaneamente. É só não dar bola. É porque o pessoal fica nessa guerra contra
a emoção, a alma. A alma é retardada, É, Caio. muito retardada. É retardado. Foi por isso que Jesus disse: tardos de coração para crer, nécios, que no original significa embotados, e tardos de coração, atrasados de emoções para juntar o fato do dia com o trauma passado e zerar tudo no que já aconteceu hoje, que anulou o que passou. É um retardo. Demora. É um salmo que tem que acabar. É esse do retardo, é o Salmo 42. É um salmo que ou a gente faz acabar, ou se a gente continuar, ele acaba com a gente. Quer ver? Bota aí Salmo 42. Vou colocar aqui. Ou a gente acaba com ele, ou ele acaba com a gente. Ele entra num processo de recorrência mórbida Salmos. e autovitimização e não cessa nunca. Chega uma hora que a gente fica ali, minha alma, ai minha alma. Tá aí, Caio. O que deu aí? Eu não entendi. Assim como o servo brama pelas correntes das Isso aí é o texto. Né? Aí é o texto. Onde é que você quer ir aqui? Eu quero ver uma mensagem sobre o Salmo 42. Do CaioFábio.net. Desculpa, não é Caio. no Google não, no CaioFábio.net. Eu fui lá no Salmão. Vamos lá pro Não. Salmo Então, 42. Ou você acaba o Salmo, ou o Salmo acaba com você. 8 ocorrências. Salmo Esse 42. Salmo tem que acabar em nós. Tá aí, ó. Tá aí resolvido. Entra aí. É terapia pura para você.